Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal, a esse projeto Falando dele, tão especial. E eu gostaria de começar essa série falando sobre a viúva de Naim. Eu não sei se você já teve a oportunidade de ler sobre ela na Bíblia, mas a Bíblia conta a história de uma mulher que era viúva e que morava na cidade de Naim. Essa mulher, por si só, já estava passando por um momento muito difícil. Ela tinha perdido o marido e tinha também neste momento acabado de perder o seu único filho. Então imagine, ela estava passando por um momento devastador, porque naquele tempo o sofrimento, além do sofrimento emocional de perder o seu único filho, ela tinha também uma questão financeira, porque não é como os dias de hoje em que a mulher ela tem uma participação efetiva na economia. Antigamente as mulheres elas não tinham trabalho fora, elas não eram responsáveis financeiramente por um lar, e ter pelo menos o seu filho era sinal de que ela teria uma velhice segura. Só que de repente esse único filho dela morre. E é justamente quando está acontecendo o enterro desse garoto, quando eles estão na porta da cidade, em que ocorre um dos encontros mais lindos da Bíblia. É quando encontra com Jesus. Gente, Jesus estava saindo de Cafarnaum. Na verdade, ele tinha passado em Cafarnaum, já tinha operado milagres lá, e ele sai de Cafarnaum e vai para Naim. E a minha Bíblia diz, inclusive, que não que ele apenas passou em Naim, mas a minha Bíblia diz que ele foi para Naim como se fosse algo intencional. Ele queria estar lá naquele momento. E olhando para esse texto, eu consigo tirar algumas reflexões que a gente pode adaptar no nosso dia a dia. A primeira delas é que as lágrimas nos acompanharão aqui nesse mundo. A viúva chorou a morte do seu filho. Abraão chorou a morte de Sara. Moisés chorou em frente à tenda do Senhor. Davi chorou não sei quantas vezes. O próprio Jesus chorou enquanto esteve aqui nessa terra. Então, conosco, essa realidade não será diferente. Eu gostaria muito de dizer ao contrário, mas não. Nós derramaremos lágrimas. Mas será que nós que conhecemos ao Senhor, que buscamos a sua presença, será que nós choramos por chorar? Será que Deus é insensível às nossas lágrimas? E a resposta que eu vejo para isso é não. Ele não é insensível. O próprio salmista Davi diz lá no Salmo 56:8, diz: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre. Acaso não estão todas anotadas em teu livro? Deus viu o choro da viúva, Deus vê o meu, Deus vê o teu choro. Ele não é insensível. E muitas vezes as nossas lágrimas mais doídas, as nossas lágrimas mais profundas são as que mais nos aproximam de Deus. São aqueles momentos assim de crise, aqueles momentos de beco sem saída, são quando nós conhecemos melhor o nosso Deus. A segunda lição que esse texto da viúva de Naim também me traz é que Jesus possivelmente chegou na cidade, na porta da cidade, no final da tarde. Mas ainda que ele tenha chegado no final da tarde, ele não chegou tarde. Sabe por quê? Porque Jesus ele trabalha na hora exata na nossa vida. E ele não trabalha com coincidências, ele trabalha intencionalmente. Ele saiu lá de Cafarnaum, ele andou por horas, ele viajou quilômetros a pé para chegar na porta da cidade na hora exata do encontro desse velório, no encontro desse cortejo. E Jesus, ele não chega atrasado, gente, mas adiantado ele também não chega. Então, acredite que o estágio do seu desespero, onde quer que você esteja, na hora certa, ele vai alcançar a tua necessidade e vai operar o milagre que você necessita. Onde aquela multidão olhava
e enxergava um defunto, e via uma família destruída, e via sonhos podados, Jesus olhou e enxergou o milagre. Jesus diz: jovem, levanta-te. Então ele olha e ele enxerga não um morto, mas ele enxerga um jovem. Ele enxerga o milagre já concretizado, mostrando que a visão de Deus a respeito de nós e a respeito do nosso futuro vai muito além daquilo que a gente mesmo pode ver e enxergar. E a terceira e última reflexão que esse texto me traz é que essa história, assim como vários outros milagres que a gente pode ler na Bíblia, ela acaba com mais gente temendo e louvando ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque a beleza do milagre não está simplesmente em você ser suprido, em você ser curado, em a sua família ser restaurada. A beleza do milagre está no quanto ele vai impactar a fé de outras pessoas, no quanto ele vai influenciar a fé daqueles que estão ao seu redor. E se o seu milagre ainda não chegou, não se desespere, Jesus está a caminho. Às vezes pode parecer longo o caminho de Cafarnaum até Naim, mas Jesus chega e ele chega para triunfar.